Quantas vezes você já se sentiu sozinho em suas lutas, como se suas palavras não alcançassem lugar algum? Bom dia, povo de Deus. Que bênção poder estar aqui com você neste novo dia que o Senhor nos concedeu. Agradeço a Deus por sua vida, por este momento que dedicamos juntos para buscar a face do Pai. Hoje quero falar com você sobre algo que transforma tudo. A certeza de que não oramos no vazio, mas para alguém que verdadeiramente nos escuta. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Este versículo nasce em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. O profeta Miqueias está cercado por injustiça, corrupção e abandono da fé. As pessoas ao seu redor escolheram caminhos tortos, a confiança desapareceu até entre familiares e tudo parecia perdido. Mas é justamente neste cenário de trevas que Miqueias faz uma declaração revolucionária. Quanto a mim, enquanto todos desistiram, ele decide ficar firme. Ele não coloca sua esperança em pessoas, em circunstâncias ou em soluções humanas. Ele olha para cima e declara com absoluta convicção que o seu Deus o ouvirá. Esta não é uma esperança vazia ou um pensamento positivo. É a certeza inabalável de quem conhece o caráter de Deus e sabe que Ele é fiel, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Antes de iniciarmos nossa oração, eu convido você a deixar nos comentários esta frase: o meu Deus me ouvirá. Declare isso como um ato de fé. E se você tem um pedido em seu coração, compartilhe também para que possamos interceder juntos. Se este vídeo está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus escuta cada súplica. Fique aqui comigo até o final, pois agora vamos juntos entrar na presença do Senhor e experimentar o poder de sermos ouvidos por Ele. Prepare seu coração para este momento sagrado que viveremos agora. Vamos orar. Senhor, neste momento nos curvamos diante de Ti, reconhecendo quem Tu és, em Tua essência mais profunda e eterna. Tu és o Deus que permanece quando tudo ao redor se desmancha, o fundamento inabalável sobre o qual construímos nossa existência. Tu és aquele que existe antes de todas as coisas e continuará existindo quando o tempo deixar de ser contado. Tua natureza não muda com as estações da vida, não se altera diante das circunstâncias humanas, não diminui quando as trevas parecem avançar. Tu és santo, completamente separado de tudo que é imperfeito e corrompido. Tu és justo em cada um de teus caminhos, mesmo quando nossa visão limitada não consegue compreender teus propósitos. Tu és amor em sua forma mais pura, não um sentimento passageiro, mas a própria definição do que significa amar verdadeiramente. Tu és poderoso além de qualquer medida que possamos imaginar, sustentando galáxias inteiras, enquanto te importas com cada detalhe de nossas vidas. Tu és sábio, com uma sabedoria que ultrapassa toda a compreensão humana, vendo o fim desde o princípio e tecendo todas as coisas segundo teu plano perfeito. Neste exato momento, Pai, reconhecemos que Tu estás aqui conosco, não como uma ideia distante ou um conceito teológico, mas como uma presença real e tangível que enche este espaço onde estamos. Sentimos o peso de Tua glória repousando sobre nós, aquela mesma glória que encheu o templo e fez os sacerdotes caírem prostrados. Percebemos o sussurro suave de Tua voz que acalma o caos interior, aquela voz que acalmou tempestades e trouxe ordem ao universo. Tua presença não é invasiva, mas acolhedora, como braços que nos envolvem quando estamos exaustos demais para continuar em pé. Aqui, neste lugar de intimidade contigo, as máscaras caem, as defesas se desarmam
e podemos finalmente ser completamente honestos sobre quem somos e o que sentimos. Tu vês além das palavras que conseguimos articular, lendo os gemidos inexprimíveis que habitam nas profundezas de nossa alma. Tu conheces cada ferida escondida, cada medo não confessado, cada esperança guardada em segredo, e ainda assim permaneces aqui, sem nos rejeitar, sem nos abandonar, apenas amando-nos com um amor que não depende de nossa performance ou perfeição. Pai, hoje viemos até Ti carregando o peso de tantas situações que parecem não ter saída, de tantas perguntas que ecoam em nosso interior sem encontrar resposta. Há momentos em que olhamos ao redor e sentimos como se estivéssemos completamente sozinhos nesta jornada, como se nossas palavras se perdessem no vazio e nunca alcançassem destino algum. As dúvidas surgem como sombras na madrugada, questionando se realmente estamos sendo ouvidos, se nossa fé faz alguma diferença diante da imensidão dos desafios que enfrentamos. Mas hoje, Senhor, escolhemos fazer como Miqueias fez em meio ao caos de sua época. Escolhemos ficar atentos a Ti, não às vozes que gritam ao nosso redor, tentando nos convencer de que estamos abandonados. Decidimos fixar nossos olhos em Ti, mesmo quando as lágrimas embaçam nossa visão e o cansaço pesa sobre nossos ombros. Declaramos com toda a convicção que temos: o nosso Deus nos ouvirá. Não porque merecemos, não porque somos perfeitos, mas porque Tu és fiel à Tua própria natureza e jamais rejeitaste um coração que verdadeiramente Te busca. Senhor, quando o profeta declarou que ficaria atento a Ti, ele estava escolhendo uma postura ativa de esperança em meio ao desespero generalizado. Ele não cruzou os braços esperando passivamente que algo mudasse, mas posicionou-se como um vigilante que aguarda com expectativa a resposta que sabe que virá. Ensina-nos, Pai, a cultivar essa mesma atitude de vigilância espiritual, onde nossos olhos estão constantemente voltados para Ti, onde nossos ouvidos estão atentos ao sussurro de Tua voz, onde nossos corações permanecem abertos para receber o que Tens a nos dizer. Queremos ser aqueles que não apenas falam contigo em momentos de crise, mas que cultivam uma comunhão contínua, uma conversa ininterrupta que atravessa nossos dias e noites, transformando cada respiração em uma oração silenciosa. Pai, reconhecemos que esperar em Ti não é uma tarefa fácil numa geração que foi treinada para buscar respostas imediatas e soluções instantâneas. Vivemos em um mundo que nos ensinou a acreditar que esperar é sinônimo de fracasso, que paciência é fraqueza, que demora significa abandono. Mas Tua palavra nos revela uma verdade completamente diferente. Esperar em Ti é um ato de coragem extrema, é confiar que Teus tempos são perfeitos mesmo quando não fazem sentido para nossa lógica limitada. Quando Miqueias disse que esperaria em Deus, seu Salvador, ele estava reconhecendo que somente Tu tens o poder de salvar, de resgatar, de transformar situações impossíveis em testemunhos de Tua glória. Não depositamos nossa esperança em estratégias humanas, em conexões sociais, em recursos financeiros ou em nossa própria capacidade de resolver problemas. Nossa esperança está ancorada em Ti, no Deus que fez o mar se abrir, que fez o sol parar no céu, que ressuscitou mortos e deu visão a cegos. Se Tu pudeste fazer tudo isso, certamente podes intervir em nossas circunstâncias presentes. Senhor, há algo profundamente libertador na certeza de que Tu nos ouves. Não precisamos gritar mais alto para chamar Tua atenção. Não precisamos elaborar orações eloquentes para impressionar-Te. Não precisamos merecer Tua audiência através de obras ou rituais. Tu nos ouves porque escolheste nos ouvir, porque Te importas genuinamente com cada detalhe de nossa existência,
porque somos preciosos aos teus olhos. Como diz tua palavra em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Que verdade poderosa! Não oramos para um teto vazio, não falamos com o silêncio indiferente do universo. Oramos a um Pai que inclina seus ouvidos para captar cada sussurro, cada gemido, cada lágrima que escorre silenciosa no meio da noite. Pai, quantas vezes já nos sentimos pequenos demais para que te importasses conosco? Quantas vezes achamos que nossos problemas eram insignificantes demais para ocupar tua atenção diante da vastidão do universo que governas? Mas tu nos ensinas que não existe hierarquia em teu amor, não há classificação de importância em teus ouvidos. A dor de uma mãe preocupada com seu filho é tão importante quanto as questões de nações inteiras. A angústia de alguém que perdeu o emprego merece tanto tua atenção quanto os assuntos cósmicos. Tu és grande o suficiente para cuidar de tudo simultaneamente, sem que nada escape de tua percepção, sem que ninguém seja negligenciado ou esquecido. Cada oração sussurrada no segredo do quarto alcança teus ouvidos com a mesma clareza das que são proclamadas em grandes ajuntamentos. Tu não estás distante, inacessível, ocupado demais para nos ouvir. Tu estás aqui, atento, presente, esperando que abramos nossos corações e confiemos em Ti. Senhor, quando olhamos para o contexto em que Miqueias fez essa declaração, vemos um homem cercado por traição e desilusão. Ele diz que o homem piedoso desapareceu da terra, que todos espiavam para derramar sangue, que até mesmo os amigos e familiares não eram mais confiáveis. Em meio a esse cenário devastador de colapso moral e social, ele poderia ter desistido, poderia ter se deixado levar pelo cinismo e pela amargura. Mas ao invés disso, ele fez uma escolha radical. Quanto a mim. Essas palavras carregam um peso imenso de decisão pessoal e compromisso inabalável. Ele estava dizendo que não importava o que todos ao redor estivessem fazendo. Ele escolheria um caminho diferente. Pai, dá-nos essa mesma coragem de nadar contra a corrente quando necessário, de permanecer firmes quando todos estão vacilando, de continuar crendo quando a descrença parece ser a resposta mais lógica. Pai, ajuda-nos a entender que ficar atento a Ti significa mais do que simplesmente esperar passivamente. Significa observar atentamente como te moves em nossa vida, como respondes de formas que muitas vezes não esperávamos. Tuas respostas nem sempre vêm embrulhadas da maneira que imaginamos, nem sempre chegam através dos canais que antecipamos. Às vezes, respondes através de uma porta que se fecha para que outra se abra. Outras vezes, respondes através do silêncio que nos ensina a confiar sem ver. Há momentos em que tua resposta é um redirecionamento completo de nossos planos, levando-nos por caminhos que nunca teríamos escolhido sozinhos, mas que acabam sendo exatamente o que precisávamos. Senhor, reconhecemos que há momentos em que a espera parece interminável, em que os dias se arrastam e as noites parecem não ter fim. Há situações em que clamamos repetidamente e a resposta ainda não se manifestou da forma que desejamos. Nesses momentos, é fácil começar a duvidar, questionar se realmente estamos sendo ouvidos, se nossas orações fazem alguma diferença. Mas tu nos lembras através de Miqueias que ele não disse talvez meu Deus me ouça ou espero que meu Deus me ouça. Ele declarou com absoluta certeza, o meu Deus me ouvirá. Essa não era uma esperança vaga ou um desejo otimista. Era uma convicção profundamente enraizada no conhecimento do caráter de Deus.
Ele conhecia a fidelidade divina através das gerações, tinha visto como tu intervieste na história de seu povo repetidas vezes. Essa mesma fidelidade que sustentou nossos antepassados na fé continua sendo tua marca registrada hoje. Pai, ensina-nos a diferenciar entre o silêncio divino e a ausência divina. Há momentos em que não ouvimos tua voz da maneira que esperávamos, mas isso nunca significa que te afastaste ou que nos abandonaste. Às vezes, teu silêncio é pedagógico, ensinando-nos a confiar não no que vemos ou sentimos, mas em quem tu és. Outras vezes, o silêncio é uma preparação, um tempo em que trabalhas nos bastidores de nossa vida, arranjando circunstâncias, preparando corações, movendo peças que não conseguimos enxergar. Tu estás sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos tua atividade. Como está escrito em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus lhes respondeu: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Que verdade reconfortante saber que mesmo quando não vemos movimento visível, tu estás constantemente operando em nosso favor. Senhor, queremos ter a mesma postura de Miqueias, que não permitiu que as circunstâncias externas determinassem sua postura espiritual. Ele não disse que ficaria atento a ti apenas se as coisas melhorassem, ou que esperaria em ti somente até um certo prazo. Sua decisão era incondicional. Não dependia de respostas rápidas ou de alívio imediato. Ele estava comprometido a permanecer firme, independentemente do que acontecesse ao redor. Pai, dá-nos essa mesma firmeza de propósito, essa mesma determinação inabalável de continuar confiando em Ti quando tudo parece conspirar contra a nossa fé. Queremos ser aqueles que não desistem no meio do caminho, que não abandonam a conversa quando as respostas demoram, que não buscam atalhos duvidosos quando a estrada reta parece longa demais. Pai, há tanta beleza na simplicidade dessas palavras. O meu Deus me ouvirá. Não é um Deus distante, talvez me ouça, mas o meu Deus, uma declaração de relacionamento pessoal e propriedade mútua. Tu és nosso Deus e nós somos teu povo. Esse vínculo não foi estabelecido por nosso mérito, mas por tua graça incondicional e amor eterno. E porque esse relacionamento é genuíno e profundo, tu nos ouves não como um favor ocasional, mas como uma expressão natural de quem tu és. Um pai que ama seus filhos não precisa ser convencido a ouvi-los, não precisa ser persuadido a prestar atenção quando o chamam. Ele simplesmente ouve, porque o amor cria essa conexão automática. Quanto mais tu, que és o Pai perfeito, que nos amas com um amor que não tem começo nem fim, que deste teu próprio Filho para que pudéssemos ter acesso irrestrito à tua presença. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos de tua atenção, pelas vezes em que permitimos que a demora nas respostas nos fizesse questionar teu cuidado. Perdoa-nos por quando buscamos aprovação e validação em lugares errados, tentando preencher o vazio que só tu podes preencher. Perdoa-nos quando nos tornamos impacientes e tentamos forçar soluções com nossas próprias mãos, criando mais confusão ao invés de esperar tua intervenção perfeita. Queremos aprender a descansar na certeza de que tu nos ouves, que cada oração é registrada, que cada lágrima é coletada, que cada suspiro é compreendido. Como o Senhor nos revelou em Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, pois Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por isso o invocarei enquanto eu viver. Pai, queremos viver com a mesma confiança que Miqueias tinha, sabendo que não importa quão complicada seja a nossa situação, quão impossível pareça a nossa circunstância, quão profundo seja nosso vale, tu nos ouves e responderás no tempo perfeito. Não oramos para um Deus surdo ou indiferente. Não clamamos a um poder impessoal que não se importa com detalhes humanos.
Oramos ao Deus vivo que conta os cabelos de nossa cabeça, que conhece nossos pensamentos antes que os formemos, que entende nossas palavras antes que as pronunciemos. Tu não apenas ouves o som de nossas vozes, mas percebes a intenção do coração, a motivação por trás de cada pedido, o desejo mais profundo que às vezes nem nós mesmos conseguimos articular claramente. E mesmo quando nossas orações são desajeitadas e imperfeitas, Tu as traduz através do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, fortalece nossa fé para que possamos declarar com a mesma convicção de Miqueias: o nosso Deus nos ouvirá. Não importa quantas vezes já sentimos que nossas orações não foram respondidas da maneira que esperávamos, não importa quantas desilusões já experimentamos, não importa quão fraca pareça nossa fé neste momento. Tu continuas sendo o Deus que ouve, que responde, que intervém. Tua natureza não mudou, tua fidelidade permanece inabalável, teu amor por nós não diminuiu. Hoje, escolhemos ficar atentos a Ti, escolhemos esperar em Ti, escolhemos confiar que Tu nos ouvirás, porque conhecemos quem Tu és e sabemos que jamais falhaste em Tuas promessas. Que essa certeza seja a âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida tentam nos arrastar para o desespero. Pai, que possamos carregar conosco, a partir deste momento, a profunda convicção de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Não somos órfãos abandonados à própria sorte. Não fomos deixados para navegar esta vida sem direção ou apoio. Tu estás conosco, Tu nos ouves, Tu te importas e Tu agirás. Nada do que passamos escapa de Tua percepção, nenhuma de nossas necessidades é pequena demais para Tua atenção, nenhum de nossos sonhos é insignificante demais para Teu coração. Tu és o Deus que vê, que ouve, que conhece e que responde. E enquanto esperamos por Tuas respostas, enquanto permanecemos atentos à Tua voz, enquanto confiamos em Teus tempos perfeitos, somos transformados de glória em glória, moldados à imagem de Cristo, capacitados para enfrentar cada desafio com a certeza de que nunca estaremos verdadeiramente desamparados. Senhor, coloca em nossos corações essa mesma determinação de Miqueias, esse quanto a mim, que se recusa a ser movido pelas circunstâncias, que permanece firme quando tudo ao redor vacila. Queremos ser aqueles que escolhem confiar quando a confiança é difícil, que escolhem esperar quando a espera é dolorosa, que escolhem crer quando a dúvida parece mais razoável. Porque no final, não é sobre o que vemos ou sentimos, mas sobre quem Tu és. E Tu és o Deus que nunca falhará, que nunca nos decepcionará, que sempre cumprirá cada palavra que saiu de Tua boca. O nosso Deus nos ouvirá, nos ouvirá, nos ouvirá. Que essa verdade ecoe em nossos corações hoje, amanhã e todos os dias de nossa vida, sustentando-nos em cada jornada, fortalecendo-nos em cada desafio, lembrando-nos de que jamais oramos em vão. Pai, sabemos que à frente ainda virão dias que testarão nossa firmeza, momentos em que seremos tentados a duvidar dessa certeza de que Tu nos ouves. Haverá manhãs em que acordaremos e o peso das responsabilidades parecerá maior do que nossa capacidade de sustentá-las. Haverá noites em que a escuridão ao redor tentará penetrar a luz que guardamos dentro de nós. Virão situações que desafiarão tudo aquilo em que acreditamos, circunstâncias que nos farão questionar se realmente estamos no caminho certo. Mas hoje, aqui, diante de Ti, pedimos que nos fortaleças para esses momentos. Dá-nos a coragem de Miqueias para continuar olhando para cima quando tudo nos empurra para baixo. Dá-nos a resistência necessária para permanecer em pé quando as tempestades vierem com toda a força, tentando nos derrubar. Dá-nos a sabedoria para reconhecer Tua voz em meio ao barulho ensurdecedor do mundo.
Capacita-nos a segurar firme em tuas promessas quando nossas mãos estiverem cansadas e trêmulas, quando a fadiga tentar nos convencer de que não vale mais a pena continuar acreditando. Senhor, precisamos de perseverança sobrenatural para atravessar os vales que ainda virão sem perder a fé, sem abandonar a esperança, sem desistir da jornada. Sozinhos, nossa força é limitada e nossa resistência tem um prazo de validade muito curto. Mas em Ti, encontramos renovação constante, uma fonte inesgotável de energia que não depende de nossos recursos humanos. Fortalece-nos para os dias difíceis, sustenta-nos nas horas sombrias. Ergue-nos quando tropeçarmos e lembra-nos constantemente de que Tu estás conosco em cada passo dessa caminhada. E, Pai, declaramos hoje diante de Ti e diante de nós mesmos que queremos viver de acordo com Tua vontade, não apenas nos momentos de celebração, mas especialmente nos momentos de provação. Queremos que nossa vida seja um reflexo vivo de Tua verdade. Que nossas escolhas honrem Teu nome, que nossas palavras edifiquem e não destruam, que nossas ações demonstrem o amor que Tu plantaste em nossos corações. Não queremos ser aqueles que Te buscam apenas quando precisam de algo, mas aqueles que cultivam uma comunhão contínua contigo, que Te buscam pelo simples prazer de estar em Tua presença. Compromete-nos de novo hoje com Teus caminhos, mesmo quando esses caminhos nos levarem por lugares que não escolheríamos naturalmente. Ajuda-nos a abraçar Tua vontade, não como uma imposição externa, mas como o melhor plano possível para a nossa vida. Que possamos dizer como Cristo disse, não a nossa vontade, mas a Tua seja feita, e que nesse processo de rendição encontremos não perda, mas ganho, não restrição, mas verdadeira liberdade, não morte, mas vida abundante. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos por tudo que fizeste, fazes e ainda farás. Amém. Que esta certeza permaneça viva em você. O seu Deus ouve cada palavra, cada silêncio, cada batida do seu coração. Não há oração perdida, não há clamor ignorado. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. Carregue isso com você hoje e todos os dias que virão. Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários um amém como declaração de fé. E se há algo pesando em seu coração, compartilhe seu pedido para que nossa família de oração possa interceder por você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nossas orações diárias. Juntos, somos mais fortes. Que a paz do Senhor vá com você. Nos encontramos em nossa próxima oração, amanhã, para buscarmos juntos a face de Deus. Em nome de Jesus.